Olá, está começando mais um Estúdio E. Quer mudar? Quer crescer? Venha para o Estúdio E. Aqui não é CQC, mas você não pode perder. E hoje o programa está imperdível. Nossa, Beth, que empolgação é essa? Porque não vamos falar de uma profissão específica, mas vamos falar de algo que serve para todas as profissões. Vamos falar do eu. Doeu, Beth? Lógico, eu fiz para doer mesmo. Mas, Beth, o programa é sobre o eu interior. Pois é, Yuri. Estatísticas revelam que a maioria das pessoas são admitidas pelo seu conhecimento e demitidas pelo seu comportamento. E daí a importância de você se conhecer bem. Vocês aí de casa, chega mais. A chave do seu sucesso está em você. E para falar sobre esse assunto, convidamos Marcelo Lima, da empresa IBM Líder. Estúdio E está no ar para você se empregar. Juntos vamos empreender. Estúdio E, eu e você. É hora de mudar, é hora de crescer, pois está no ar. Estúdio E. E o cara é fera, hein? E com formação internacional em PNL, coach e hipnose, direcionados a empreendedorismo, treinamentos e vendas. Com vocês, Marcelo Lima. Olá, Beth. Olá, Yuri. Olá, telespectadora. É uma grande satisfação estar aqui com vocês, ter recebido esse convite de participar aqui do programa de vocês. É uma grande satisfação. Seja muito bem-vindo, Marcelo. O Yuri falou que você trabalha com hipnose. O pessoal de casa quer saber, você vai hipnotizar todo mundo? Acredito que se a gente conseguir aqui no programa fazer com que o telespectador se interesse pelo assunto e ele fique com atenção ao programa, então todo mundo está hipnotizado. Então, Marcelo Lima, o pessoal de casa, hoje estamos falando sobre comportamento e eu queria saber de você, por que as pessoas têm tanto medo de arriscar? Olha, hoje, né, a gente percebe que as pessoas têm muitos medos, né? E muito desses medos, a maioria deles a maioria é inconsciente. Então, as pessoas hoje em dia, o que acontece? Esse medo que é inconsciente, aquele medo que trava as pessoas, que bloqueia, não deixa a pessoa dar um passo à frente, de conseguir fazer e realizar mais as coisas na vida, né? Então, é um medo que vem da época primitiva. Então ele é tão forte que ele faz um bypass ao nosso cérebro Só o pessoal racional. de casa entender o que é bypass, só o pessoal entender. Ele passa por cima do cérebro racional. Então, por ele passar uma emoção muito forte, o medo, né, ele é importante, mas aquele medo que atrapalha a pessoa, que não permite, por exemplo, que uma pessoa consiga falar em público, ou a pessoa não consiga ir e conversar com outras pessoas, né, gera inclusive alguns pânicos. Então, esse medo, ele é um medo ruim, né? Tem o medo bom, que senão a gente, né, não conseguia ficar no parapente de uma janela. Atravessar a rua é importante, né? Tem os medos que são bons. E tem os medos que são inconscientes e são ruins. Então as pessoas acabam se tomando dessa emoção que é muito forte e acabam não seguindo em frente e realizando as coisas tão simples para alcançar os seus objetivos. Então, Marcelo, por que as pessoas estão vivendo sem controle emocional? Hoje em dia, Beth, o que acontece? O mundo hoje é super, né? Hoje a gente percebe nas empresas que as pessoas elas não têm só uma única função, elas têm múltiplas funções, né? No dia a dia, a gente faz uma série de coisas, inclusive as mulheres, né? Que antigamente não faziam, não tinham trabalho, né? Uma profissão. E hoje em dia tem. Então o que acontece? Nas empresas hoje, as nossas metas elas são maiores do que eram antigamente. Então, resumindo, o mundo está super. Com esse mundo super em tudo, né, até no trânsito,
tudo isso vai gerando um estresse muito grande. E são poucas as pessoas que conseguem ter esse controle emocional, né? Então, tudo isso gera um descontrole. E é possível, altamente possível, você conseguir se adequar ao mundo e manter o controle emocional. Para manter um controle emocional, é interessante desenvolver o QE, que é o quociente emocional. Nas empresas, hoje, elas não querem apenas pessoas geniais, incríveis mentalmente, com seu QI elevado, porque elas não querem uma pessoa que daqui 3 meses resolva pedir demissão, espanar e sair. Então, por isso que a gente percebe hoje nas empresas que elas fazem entrevistas e mais entrevistas dinâmicas em grupo. Para quê? Para justamente avaliar o controle emocional das pessoas. Isso hoje em dia é o mais importante. Então, Marcelo, aproveitando o gancho, hoje as coisas estão acontecendo muito rapidamente. E eu vejo que as pessoas não param para fazer uma autoanálise, né? Ver como que elas estão fazendo, como estão no trabalho, não só no trabalho, no geral, família, amigos. E até que ponto é prejudicial a pessoa não fazer essa autoanálise? Olha, é muito importante hoje em dia, né? Existem algumas pesquisas que dizem que as pessoas se conhecem apenas 2%, né? Só 2%? Só 2%. Incrível. Acredita que se conhece muito, né? Não falta 98%. 98%. Então, as pessoas têm muito conhecimento em diversas áreas, inclusive da vida alheia. Mas a sua própria vida, do seu eu interior, apenas 2% do conhecimento geral que a pessoa tem é dela mesma. Então, é altamente importante uma pessoa ela se conhecer mais. Por exemplo, né, um líder. Como é que uma pessoa ela pode ser um líder de outras pessoas ou em uma instituição se ela não é líder dela mesma? Né? E aí a gente volta também no controle emocional, do QE, que é o quociente emocional. Se a pessoa ela não tem um controle emocional, como é que ela quer liderar outras pessoas? Então, por que a liderança está tão ultrapassada? Então, o que acontece, né? A gente sabe que, por exemplo, se eu perguntar para vocês, olha, qual era a instituição ou organização que existia, vamos dizer assim, há 3.000 anos? A organização que existia naquela época era a organização para combate, né? Assim? Né? Os exércitos. Engessada, né? Exatamente. Então, o que acontece? Está no DNA das empresas e ainda na maioria das empresas no mundo essa forma de liderança que veio das organizações antigas. Então é tudo muito rígido, como você falou, engessada, né? É aquele líder que é super arrogante, né? Acredita que só ele sabe tudo, né? Que ninguém sabe mais nada. Então, essa liderança ela está ultrapassada. Então a gente sabe que a liderança hoje contemporânea é aquele líder que consegue puxar as pessoas, né? Fazer com que as pessoas comprem as ideias dele e se sintam motivadas para executar essas ideias. Né? Então esse líder, só para completar, esse líder é importante hoje na liderança contemporânea. A gente consegue, quem já leu o livro Monge Executivo, por exemplo, muito bom, já li. Já leu? Também já li, quando estava na faculdade, né? Eu também li. Então, esse livro, ele demonstra ali exatamente qual é a importância de um líder contemporâneo nos dias de hoje. Então, nós apresentamos você como profissional em PNL, e já que você está falando sobre liderança, o que a PNL pode ajudar nos líderes das empresas? Olha só, Yuri, uma coisa que é interessante. Toda empresa existe um setor de RH, de recursos humanos, né? E o setor de recursos humanos, né, é um setor que funciona para ajudar as pessoas, os colaboradores de uma empresa, a conseguir dar mais resultados na empresa. Esse é o objetivo. Esse né? é o objetivo. Ok. Só que aí o que acontece? O líder hoje é interessante que ele faça essa função. Que ele tenha essa função de potencializar e desenvolver recursos humanos nas pessoas. Então não é o papel só do RH. Então é o papel do líder também? Isso. O líder contemporâneo, hoje, esse papel é fundamental para o líder contemporâneo.
E a PNL, ela tem uma quantidade enorme de ferramentas que ajuda a esse líder conseguir potencializar e desenvolver recursos humanos. Então, às vezes, tem aquele colaborador que fala assim, nossa, eu acredito que esse trabalho eu não consiga fazer, né? Ou eu não consigo buscar essa competência, ou não consigo ter essa qualidade, essa virtude para executar esse trabalho. Então, o líder, com essas ferramentas de PNL, ele consegue fazer com que essa pessoa mude essa crença que é limitante para uma crença possibilitadora. Então, ele acaba extraindo a motivação? A motivação e o melhor que existe dentro de cada pessoa, porque todos têm os mesmos recursos. Alguns usam mais, outros menos. O que falta é ser estimulado, né? E ser estimulado, exatamente. Oxi. E desculpa Obrigado. interromper um pouquinho, a gente está falando de PNL, talvez algumas pessoas de casa não conheçam o que seja PNL. Só rapidamente explicar o que é PNL. A PNL, ela foi desenvolvida, né, pelo Richard Bandler e o John Grinder na década de 70. Então, o que acontece? O Richard, ele trabalhava com informática naquela época, era muito mais a lógica, né, processos lógicos do que realmente tecnologia. E ele começou a pensar o seguinte, o que é exatamente programar um computador? Né? O que é fazer um programa de computador? É exatamente pegar a forma que o ser humano pensa, executa as coisas e fazer de um jeito que a máquina consiga reproduzir isso. Então é difícil, a gente sabe que hoje os programadores, no modo geral, né, são bem valorizados porque é difícil fazer isso, né? Como sim. é que a mente humana, como que ela funciona, vamos colocar para um computador fazer. Então, se é possível pegar o que acontece num cérebro humano e reproduzir em uma máquina, por que não pegar o que acontece em um cérebro humano e levar para outro cérebro humano? Nossa, Né? imagina. Fantástico. O criador foi racional para chegar ao emocional. Vocês entenderam isso? Nossa, Fantástico. Isso é sensacional. Então, o que acontece? Eles conseguiram, com ferramentas, definirem uma única frase, né? Que eu gosto muito de falar até nos meus treinamentos. Tudo que um ser humano consegue, eu também consigo. Então, com essas ferramentas, ele conseguiu fazer isso. Então, reprogramar o cérebro de outras pessoas que acreditam que não tem capacidade, qualidade ou virtude, competência em fazer algo e passar a ter tudo isso. Simplesmente fazendo uma reprogramação. Pegando, se existe alguém com sucesso em fazer algo, por que outra pessoa também não consegue pode ter, fazer, não né? pode ter o mesmo sucesso da outra pessoa? Então, Marcelo, hoje em dia falando muito sobre sucesso profissional, sobre a pessoa ser positiva para alcançar as metas. E tem muitos livros escritos hoje, por exemplo, O Segredo, que fala a você sobre ter pensamento positivo. Minha pergunta é, Marcelo, adianta a pessoa ter só pensamento positivo? Calma, Marcelo Lima, não responde agora. Pessoal de casa, não saia daí. Ele irá responder para vocês no próximo bloco. Voltamos já, hein?
Estamos de volta com o Estúdio E. E você que sintonizou agora a TV Unisantos, hoje nosso programa está falando sobre comportamento. E como convidado, temos aqui o Marcelo Lima, da empresa IBM Líder. Ele tem formação internacional em PNL, coach e hipnose. E no bloco anterior, deixamos a pergunta no ar. Então, Marcelo, hoje em dia fala-se muito sobre a pessoa ser positiva para alcançar o sucesso. Inclusive, tem muitos livros escritos, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. E minha pergunta é, adianta a pessoa ser só positiva para ter sucesso? Então, Yuri, é extremamente importante as pessoas serem positivas, né? Não só para alcançar o sucesso e os seus objetivos, porque na realidade o sucesso de uma pessoa é justamente a maior quantidade possível dos seus objetivos alcançados. Além da pessoa ser altamente positiva, que é importante também a pessoa entrar em ação, né? Acaba que muitas pessoas ficam na zona de conforto e não agem em prol dos seus objetivos. A ação, ela vai acelerar esse processo para alcançar o objetivo. Uma dica que é importante que eu quero deixar aqui, né, que muitas pessoas acabam deixando, né, de agir em relação aos seus objetivos, e se ela colocar um propósito forte e importante para alcançar cada objetivo dela, esse propósito ele vira um combustível e acaba motivando cada vez mais ela até alcançar o seu objetivo. É isso que eu ia perguntar, assim, a pessoa tem que ter um porquê muito forte, senão não adianta, né? Exatamente. Não adianta a pessoa ter só empolgação, porque uma hora a pessoa murcha, desempolga, então assim, tem que ter aquele porquê muito forte mesmo, né? Exatamente, são os seus propósitos de vida. Uma vez até eu ouvi uma pessoa falar numa palestra, disse que assim, o porquê tem que ser 80% é o porquê, né? E os outros 20% como você irá fazer. Mas o principalmente os 80% é o porquê. Exatamente. Né? No processo de coaching, quando a gente faz o coaching, o mais importante no processo é justamente isso. O propósito, os motivos que levam a pessoa a querer aquele objetivo. Então, quando você tem os seus motivos, você fica motivado. São os motivos para ação. E aí você vai e começa a agir. Isso está envolvendo mais a pessoa preocupada com o que os outros vão pensar, e isso também afeta esse positivismo? Bem, muitas pessoas, o mundo hoje, né, faz com que muitas pessoas queiram coisas que não são para ela, né? Eu quero uma coisa que é para mostrar para outras pessoas o que eu tenho e etc. Então, uma dica importante é você pensar o seguinte: aquilo que você quer, de repente a pessoa fala assim, eu quero ter uma casa de praia, um carrão na garagem, ótimo. Então, vamos supor que você tenha essa casa. É possível você ter agora essa casa e um carrão na garagem. Só que o que eu quero te dizer é o seguinte, Beth. Vamos colocar você sozinha em uma ilha deserta, sem ninguém. Você não pode mostrar para ninguém, você não tem Facebook para mostrar isso. Deus. Pensou, Beth? Então, muitas pessoas querem as coisas para poder mostrar para outras pessoas, né? Então, por isso que o porquê, como o Yuri falou, é o mais importante. É a parte emocional dos seus objetivos, que é o mais importante. No processo de coaching nós fazemos isso. Nós conseguimos puxar lá de dentro da pessoa exatamente o porquê emocional dela para alcançar os seus objetivos. Independente das outras pessoas. Só para o pessoal de casa entender, o coaching é parecido com psicólogo? Tem alguma diferença? Absolutamente nenhuma semelhança. Nenhuma semelhança? Nenhuma. Né? Muitas pessoas confundem coaching com uma terapia ou até com uma consultoria. E não é nenhuma das duas coisas. E não tem nada a ver com guru, né? Também não. Por quê? Porque, por exemplo, o consultor ele é um especialista em alguma coisa. Então ele vai lhe dizer exatamente o que ele sabe. O coaching, ele não é especialista em absolutamente nenhum assunto. Ele apenas vai direcionar, ajudar a pessoa a entrar no caminho e ir em busca do seu objetivo. E também não é terapia. Então, no processo de coaching,
não se usa nenhuma ferramenta terapêutica. Então achei Ok? interessante assim que você falou, o coach, por exemplo, vai pegar na mão da pessoa, por favor, vamos andar junto, que com minha ajuda você pode realizar seus sonhos. Mais ou menos dessa forma. Isso, sem segurar muito na mão da pessoa, né? Ela também tem que... mas Eu acho que é mais um instigar, né? isso, é Instiga. motivação, né? E uma coisa, por exemplo, um técnico de futebol, ele entra em campo para agir? Não. Não. Então ele não consegue segurar na mão do jogador e fazer o gol com o jogador. Ele instiga o Então desenvolvimento, é a mesma né? coisa, o coach é isso. A palavra coach vem disso, né? Treinador. Então o coach ele vai motivar a pessoa, né, de uma tal forma Muito bom. que ela haja todos os dias, nem que seja por pequenas coisas. Ela vai agir todos os dias. Então, já que estamos falando de sonhos, com certeza cada um de nós aqui, pessoal de casa, quando criança, tem tantos sonhos, tantos desejos, mas cresce e para de sonhar. As pessoas não sonham mais. Por que É verdade. acontece isso? A gente tava falando com a Beth, né? Tanto que as pessoas querem, né, ter coisas para mostrar para outras pessoas. E aí, às vezes a pessoa pensa assim, nossa, eu tenho uma aptidão, eu gosto muito de uma determinada área, e aí pensa assim, essa área não dá dinheiro. Então eu vou buscar algo que dê dinheiro. E aí muitas pessoas acabam saindo dos seus sonhos, Sai da sua paixão, né? sai da sua paixão, né? Às E- vezes até faz o que ganha dinheiro, né? E aposta no ganhar e depois tenta ir para o seu sonho, mas às vezes não consegue, né? Às vezes não consegue. Por isso que é tão importante, assim, a pessoa, se ela tem um sonho, né, de criança, que ela vá em frente em relação a isso, porque quando você ama muito o que faz, só tem resultado positivo. Primeiro, Verdade. você não vai ter a sensação de que trabalha, porque quando você faz algo que você ama, que você gosta, você não tem a sensação de que você trabalha, você tem a sensação que você se diverte o tempo todo. É prazeroso, né? É prazeroso, né? E a pessoa tem um certo limite. Então, se ela acaba prorrogando muito o seu instante de agarrar o seu sonho e seguir em frente, daqui a pouco ela tem outros compromissos que não permitem mais com que ela continue. Às vezes é um casamento, um relacionamento, filhos, um outro trabalho, alguma coisa que acontece na vida, e aí ela deixa e não segue o seu sonho. E falando nisso, Marcelo, eu vejo que hoje as pessoas não colocam prioridade, sempre deixam as coisas para depois. Não tem aquele negócio de priorizar assim, eu tenho que fazer isso, eu tenho que realizar esse sonho. Não, fica sempre procrastinando, sempre jogando para depois. A procrastinação, ela é um mal enorme para muitas pessoas, né? Por quê? Uhum. Porque as pessoas, a maioria das pessoas, gosta muito de resultado imediato, né? É muito imediatista. Acho que a internet faz isso, né? Também Essa ajuda. correria. Exatamente, porque a internet tem todas as informações ali, né, na frente da pessoa, e aí a pessoa quer coisa, está acostumada a obter informação imediata, e nem tudo é imediato, né? Então as pessoas têm uma certa mania de ser imediatista. E isso acaba atrapalhando. Por quê? Porque nem tudo acontece na hora que ela quer. O cérebro fica preguiçoso, então? Fica preguiçoso. E aí ela não quer, muitas vezes os sonhos, quando não acontecem tão rápido quanto a pessoa deseja, acaba engavetando o seu sonho, não é? Uhum. Porque o imediatista, ele é isso, ele quer que aconteça ontem. Não acontece, ele desanima, desmotiva e engaveta os sonhos, e aí acaba deixando de lado os seus objetivos e acaba procrastinando. Arruma outras coisas para fazer, ao invés de focar, concentrar em seus objetivos. Marcelo, de tudo que falamos aqui no programa, quais são os treinamentos da IBM Líder que pode ajudar o público que está aí em casa? Olha, Beth, nós temos hoje, em média, 20 cursos diferentes. E eu gosto de oferecer para o público, inicialmente, fazer um treinamento que é o primeiro curso interessante das pessoas fazerem, a qual vocês já fizeram, que é o Super Líder. Gente, nós muito fizemos, não foi bom, Beth? Nossa, e hoje... Olha, é fantástico, gente. Olha, eu faria várias vezes. Acabou o curso, falou, já acabou, Marcelo, não tem mais? Você fica desse jeito. Então não perca, escute as dicas aqui do Marcelo, viu?
Então, esse é o primeiro curso que a gente recomenda. Depois, aí nós temos curso de formação em coaching, formação em PNL, que é a neurolinguística, formação em hipnose também. Temos cursos de vendas com PNL e coaching, curso de oratória, diversos outros cursos. Esses são os principais, né, que as pessoas podem procurar a gente inicialmente. Marcelo, desculpa te interromper. Estão falando aqui no ponto que, infelizmente, está chegando ao fim. Ô, diretora, eu já falei que meia hora é muito pouco. Esse programa tem que ser 1 hora. Quero nem saber, arruma mais patrocinador. Ainda mais com o assunto desse de hoje, sobre comportamento. Então, Marcelo, para o pessoal de casa, qual a programação que você tem para esse mês e para os próximos meses? A nossa programação, ainda nesse mês, o mês de outubro, dia 31 de outubro, nós teremos o Super Líder. Em novembro, dia 8 de novembro, serão 4 finais de semana, sábados e domingos, né? Curso de formação em hipnose. Ah, esse eu quero fazer. Esse também eu quero. Aí na sequência, em dezembro, nós teremos sábado e domingo, são 2 dias integrais do curso de apresentação estratégica oratória. E em janeiro, de 10 a 18 de janeiro de 2015, o curso de formação em PNL. Olha, que Tá, e legal. para a pessoa saber é só entrar no site. Pode entrar no site, nosso site é ibmleader.com.br, o líder em inglês, né, leader. Ou pode também telefonar para o nosso escritório, que é 13 Pode falar o número. 3019 8833. Tá bom, Marcelo, te agradecemos, tá, pela sua presença aqui hoje, tá? Muito bom, agradeço, bom mesmo. muito obrigada. Eu que agradeço o convite de vocês mais uma vez, né? E a atenção do telespectador ao programa. É hora de mudar, é hora de crescer, pois está no ar. Estúdio E. E continue acessando nossas páginas, Twitter, @programa Estúdio E, e também facebook.com.br/programa Estúdio E. E lembre-se, temos um encontro marcado todas as terças-feiras, às 19 horas, e reprise aos domingos, 12:30. Aqui na TV Unisantos. Marque aí na sua agenda. Até semana que vem e um grande abraço. Tchau, tchau.